Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Eu espero que todos estejam bem e com saúde, né? Nesse momento tão adverso que a gente está vivendo. É um prazer imenso ter todos vocês aqui. E hoje, nesta manhã, a gente vai dar início ao nosso grupo de estudo. Esse grupo de estudo é realizado pelo PET Pedagogia, da Unesp Araraquara. O nosso grupo, PET, hoje tem como tutora a nossa querida professora Lucy Regina Musetti. E hoje a gente vai dar início ao nosso grupo de estudo de seminário de pesquisa coletiva, né? Esse ano a nossa temática vai ser o rendimento escolar e as práticas pedagógicas bem-sucedidas em EAD. Bom, antes da gente iniciar, né, vou passar alguns informes para vocês. Lembrando que o evento é gratuito, tá? E ele será realizado em 2 dias, tá bom, pessoal? Hoje, dia 8/6, e na próxima terça, dia 15/6, tá certo? Neste mesmo horário, das 9h30 a 11h30, ok? E a gente tem em vista como público-alvo a comunidade interna e externa da Unesp, tá certo? Bom, se surgir alguma dúvida durante os seminários, a gente pede para que vocês encaminhem no chat, tá bom? Pois a gente vai selecionar as perguntas e encaminharemos aos nossos petianos, né, dos grupos que estarão apresentando, para que as perguntas possam ser respondidas, ok? Fiquem tranquilos, podem escrever as dúvidas, tá? Que nós iremos ler, ok? Também fiquem atentos, pessoal, que durante a apresentação dos seminários, nós iremos disponibilizar o formulário de presença, ok? Para que a gente possa marcar a presença de todos e enviar os certificados. Ressalto, os certificados serão enviados por e-mail e com uma carga horária de 2 horas para cada dia, ok? Bom, os informes são esses, tá? Qualquer dúvida, envie aqui no chat que a gente responde, tá bom? Vou dar alguns minutos, alguns segundos, se caso for alguma dúvida. Bom, tudo certo, então, né? Então, vamos prosseguir. Bom, agora eu vou apresentar para vocês o grupo 1, que vai dar início nessa manhã aos seminários. Então, eu gostaria de apresentar o grupo 1, na qual eu também faço parte, né? O grupo é composto pelas alunas de graduação de pedagogia da Unesp Araraquara e todas fazem parte do PET Pedagogia. Então, sejam muito bem-vindas as minhas colegas, a Bruna Siqueira, a Maria Luísa, a Ana Beatriz e eu, Bárbara, que também estou no grupo, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar em cima para embasar a nossa discussão, né? Para trazer base teórica e tudo mais, a gente vai trazer o texto da Lynn Alves. O artigo chama Educação Remota entre a Ilusão e a Realidade, tá? Bom, o que a Alves, né, quis trazer com este artigo? O que ela contribuiu aos nossos estudos, né? Este artigo, ele foi publicado no ano de 2020, ano passado. Nesse período, o mundo já vivia em contexto pandêmico, tá? E o campo de pesquisa dela, que a pesquisadora vai desenvolver o seu estudo e análise, é a cidade de Salvador, ok? E o que a Alves vai trazer? Ao intuito dela, ao escrever o artigo? O efeito da Covid que ocasionou a suspensão das aulas presenciais e a utilização das plataformas virtuais com as aulas remotas
temporárias, tá, gente? Até o controle do vírus. Bom, então a Alves ela vai recorrer para trazer informações do seu artigo em documentos oficiais, artigos, reportagens que tratam do tema, bem como dados de observação das práticas realizadas por crianças em atividade remota, tá certo? Bom, a gente quis trazer algumas informações a mais, porque eu acho que esse período é muito importante a gente estar informado sobre tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, a pandemia da Covid, né? Aqui eu trago um dado da Agência Brasil de 2021, que o Brasil identificou o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus no final de fevereiro de 2020, enquanto a Europa já registrava centenas de casos de Covid. A declaração de transmissão comunitária no país veio em março, e no mesmo mês também foi registrada a primeira morte pela doença. Bom, eu achei muito interessante esse dado, ele é interessante e ele é triste, que a Alves traz no texto, né, que é o seguinte, no período em que ela escreveu o artigo, que ela passa esse dado, foi dia 18 de maio de 2020, tá? O Ministério da Saúde divulgou que no Brasil já morreram 16.792 vítimas da Covid. E existiam 254 mil casos positivos para a doença. Aqui do lado, eu trago um dado terrível, trágico, triste, que após um ano, infelizmente, esse número, né, escandalosamente aumentou. Ontem eu tive que atualizar novamente o dado de vítimas e hoje o Brasil conta com 474 mil vítimas de Covid. Gente, isso é após um ano, que é muito trágico, é muito triste. Esse dado foi tirado do site da Covid do governo. Agora eu passo a palavra para minha colega, a Bruna. Vou silenciar o meu microfone para não ter interferência. Bom, eu vou falar um pouco da educação e a pandemia, né? Diante essa pandemia que a gente está vivendo, é um momento de cuidar da saúde para todo mundo. E a educação precisou se adaptar a esse distanciamento social. Então, a ferramenta usada foi o ensino remoto emergencial. O que se tornou um desafio a ser vencido todos os dias na aprendizagem dos alunos do Brasil inteiro. Mas por que surgiram tantas dificuldades nessa nova maneira de aprender? Pode passar. É que apareceram dificuldades que já existiam, né, na aprendizagem, como dificuldades entre a educação e a tecnologia, principalmente na educação básica, com a falta de infraestrutura, falta de acesso à internet e a falta de um planejamento educacional. Nesse texto de Alves, né, como a Bárbara já disse, foi realizada uma pesquisa na Bahia, com pais, alunos e professores, para analisar essas dificuldades com o ensino remoto. E eu peguei um trecho que pode ser observada, a base dessas dificuldades, que se encontra na página 8. A proposta de educação remota para a rede pública na Bahia pode se constituir em um grande equívoco, pois os estudantes, na sua maioria, são oriundos de classes sociais mais baixas, sem acesso a tecnologias digitais e vivem em casas que têm pequenos espaços, onde muitas vezes não tem lugar para estudar. Dessa forma, surge outro ponto, que durante o distanciamento social, os pais, os avós, os irmãos também estão em casa, né? Gerando muitas vezes situações de estresse, violência, entre todos os familiares que estão na residência.
E a dificuldade que os pais relatam é em orientar as atividades escolares, considerando que o nível familiar de alfabetização, às vezes nem completaram o ensino fundamental, especialmente para os alunos da rede pública, né? Pode passar. Segundo a Unesco, 1,5 bilhões de estudantes são afetados e ficarão sem aulas. A Unesco divulgou no dia 26 de março de 2020 que mais de 1,5 bilhões de pessoas que estão estudando, crianças, adolescentes, universitários, de 165 países estão sem aulas. Dessa forma, no Brasil, a educação pública vem sendo prejudicada, né, nos últimos 50 anos. Então, isso ocorre antes da pandemia. Esses problemas agora na pandemia só se agravaram. O que favorece uma educação privada, inclusive em bairros periféricos, onde os pais se sacrificam, passam por dificuldades para pagar os valores das escolas particulares, na esperança do filho ter uma educação melhor do que ele já teve, né? Contudo, ainda é importante destacar que as escolas particulares também possuem limitações na infraestrutura e na formação do docente. Bom, pessoal, agora a gente vai dar continuidade ao texto, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre educação e pandemia, tá? Bom, a Alves traz um texto, né, sobre o planejamento das escolas, né, e a suspensão das aulas sem retorno, né? Aí ela fala: na Bahia, as aulas foram suspensas a partir do dia 17 de março de 2020, tanto na rede pública quanto na privada. A rede privada na Bahia e no Brasil optou por realizar atividades à distância, enquanto a rede pública, na educação básica e universitária, estão sem aulas desde esse dia indicado acima. Então, aqui ela ressalta, né, que as aulas foram suspensas e quem conseguiu dar continuidade logo em seguida foi a rede privada, né? A pública, até a nível superior universitário, sofreu para se adequar a esse contexto, né? Pela falta de infraestrutura, né? Bom, é um antigo problema, né? As escolas públicas nos últimos anos vêm sofrendo com cortes, né, e desvantagens na infraestrutura, dando espaço à rede particular, que é direcionada a um público restrito. Que público restrito? As classes, né, favorecidas, né, as elites, né, da nossa sociedade. Então, a escola particular, ela cada vez cresce mais no nosso país, né? Bom, e aqui ela traz algo muito importante, né? Ela ressalta que em países como Nova Zelândia, Canadá, Portugal, em outros, a escola pública ocupa um lugar diferenciado, né? Diferente do Brasil. Nesses países, as pessoas preferem o ensino público e gratuito. As dificuldades. E, nossa, quantas dificuldades o ensino remoto nos impôs, né? E afetou pais, alunos, os docentes, né? Afetou a todos. Porque os pais foram também atingidos, porque com a sobrecarga de atividades, muitos sentem dificuldade em estar auxiliando as crianças nas atividades remotas, né? E então, eles falam que é muito difícil ajudar nas tarefas escolares, né? E os professores também possuem grande dificuldade em mexer, né? Se organizar utilizando os meios tecnológicos, né? Os computadores, as plataformas, né? Bom, outro problema que já citamos: muitas casas, muitos pais
sofrem com a falta de computadores, internet de qualidade, e isso tem afetado diretamente a educação formal das crianças, né? Então, imagina, gente, muitos lugares do nosso país não tem nem a água potável, saneamento básico. Então, como vai ter um computador, uma internet em casas que muitas vezes tem 4 crianças para estudar? Então, a gente tem que refletir nisso, né? A educação está sendo para quem nesse período? Quem está estudando, né? É muito importante a gente sempre pensar, fazer essa reflexão, né? Bom, a docência durante o ensino remoto, né? Os professores sofreram um choque, né? Entre as aulas, os professores sofreram um choque entre aulas remotas e presenciais, né? E relataram um desespero em exercer a profissão online, né? Além de prejudicar na aprendizagem dos alunos que sentem mais dificuldades, né? Então, os alunos que já tinham dificuldade no presencial, os professores se preocupam, né, com essa questão. Bom, aqui a Alves traz algo muito importante, né? Que o MEC, com a Secretaria de Educação do Estado, já realizaram algumas formações para professores para lidar com os meios tecnológicos, digitais, né? Um exemplo é o Programa Nacional de Informática na Educação, o PROINFO. Mas sem efetividade, né? Por questões políticas, tecnológicas e infraestrutura, é difícil a implementação total deste projeto, né? Bom, aqui eu trago, né, as novas salas de aula, né? Então, esses meios têm sido muito utilizados por todos os estudantes do Brasil inteiro, né? Então, essas são as novas salas de aulas que, né, a gente tem. Bom, para encerrar e finalizar o texto da Alves, eu trago um trecho que eu quero deixar como uma reflexão ao nosso grupo hoje, ao nosso grupo de estudo, que é o seguinte: o senso comum nos diz que nunca mais seremos os mesmos. O estilo de vida que tínhamos antes da pandemia e chamávamos de normal, não retornará. E o processo de escolarização dos estudantes de distintos níveis será afetado por este momento de latência. E ao retornar, especialmente aqueles que estão com as aulas remotas, precisarão dar conta de conteúdos que não foram aprendidos, gerando mais uma vez frustração e insatisfação em todos os envolvidos do processo. Então, vamos pensar nisso que a Alves nos propõe, né? Bom, agora eu vou chamar mais colegas para estar apresentando mais um texto para fomentar a nossa discussão, ok? Lembre-se, pessoal, que qualquer dúvida é só deixar no chat, ok? Bom dia, pessoal. Agora eu, Maria Luísa e a Ana Beatriz, nós vamos apresentar esse artigo intitulado A Educação em Tempos de Covid-19. Pode passar, amiga. O presente artigo possui como foco analisar a necessidade da adaptação das atividades presencial para as atividades remotas no estado do Rio Grande do Sul, com foco no trabalho docente. O material empírico utilizado nessa pesquisa foi constituído por uma seção de notícia e 3 sindicatos, sendo desses um sindicato de escolas privadas e 2 de professores. E a seção de notícia foi a versão online do jornal Gaúcho Zero Hora, compreendendo o período de análise do dia 16 de março a 31 de maio de 2020. Essa pesquisa foi desenvolvida com base na análise do discurso de orientações Foucaultiana e os materiais empíricos tomados como prática instituidora dos regimes de verdade. O interesse é, portanto, compreender as políticas de verdade que estão sendo produzidas e permeiam acerca da docência nesse momento pandêmico.
As autoras, elas ressaltam que a pesquisa ainda se encontra em andamento no presente momento e foi dada uma pausa para a construção desse artigo. Pode passar. Primeiro, o texto ele ressalta a diferença entre o ensino remoto e o EAD, muitas vezes confundido no senso comum, né, quando a gente vai tratar da questão das aulas ministradas online ao invés de presenciais. Mas elas dizem, as autoras, que no ensino remoto é necessário, em geral, um envio de evidências no desenvolvimento das atividades avaliativas, funcionando como forma de controle do uso do tempo. E no EAD, esses cursos na modalidade desenvolvem-se praticamente sem interação síncrona entre professores e aluno, ficando parte significativa do trabalho responsável para um tutor e com avaliações padronizadas. Então, a gente pode perceber que o ensino remoto ele é um ensino emergencial, de caráter temporário, e ele é utilizado no momento para cumprir um cronograma presencial, só que com aulas online. E já o EAD, ele é um modelo realizado e planejado, né, com plataformas tecnológicas e com formação de professores específicas para atuar nesse tipo de educação. O EAD, ele conta com aulas gravadas e avaliações padronizadas que não são modificadas ano a ano, necessariamente, muito diferente do ensino remoto, que o professor adequa o ensino para o aluno em questão no momento, né, e as necessidades do mesmo. Pode passar. Outro ponto muito importante, vai de encontro com o artigo das meninas, também antes apresentado, é a questão da diferença da educação pública e privada nesse momento pandêmico. Fora do momento pandêmico, elas já são totalmente contrastantes, né, diferentes, e nesse momento pandêmico isso é mais ressaltado, né. Desde a adesão à paralisação, os dois tipos de educação paralisaram em primeiro momento, mas para a educação pública foi muito difícil conseguir retornar ao movimento de práticas educativas, né, constantes, principalmente no ensino remoto, já que tem muita defasagem de recursos, né, desde as escolas, aos professores, aos pais principalmente, o que foi muito contrastante em relação à educação privada, que logo no primeiro momento, após a primeira parada, já retomou constante as suas atividades educativas por meio online, né, com plataformas estabelecidas, com grande presença de alunos praticantes naquele modelo de ensino. Uma das justificativas encontradas no material empírico utilizado no artigo para a continuidade das atividades escolares não foi, de fato, pedagógica, mas sim por uma questão financeira, principalmente voltada para a questão da educação privada, já que os pais estariam pagando a educação, né, e então ela não deveria cessar. E aqui a gente cai de encontro com a expectativa. Quais são as nossas expectativas, de um modo geral, como sociedade contemporânea, no sentido da educação atual nesse momento pandêmico? Pode passar. O texto traz essa questão dos significados da educação nesse cenário, né, em relação a essa expectativa. As escolas, as escolas não, a sociedade vive numa aprendizagem que se caracteriza pelo objetivo de sujeitos comprometidos com a sua própria aprendizagem e que tornam o aprender contínuo na sua vida e como um investimento para retorno futuro. Então, decidiu-se que a educação não pode parar. As autoras, elas relatam bastante sobre o 24 por 7, que é o que caracteriza a nossa sociedade contemporânea hoje, da atuação, né, o trabalho 24 horas por dia durante 7 dias, que é o trabalho intensificado, né, e isso se encaixa muito aqui nesse momento. Então, a educação não pode parar. Mas, na verdade, isso vai de encontro com a questão da performatividade. O que é a performatividade, né? Tem uma cultura, segundo Ball, que é um autor mencionado no texto, a performatividade é uma tecnologia
que está impregnada nas culturas da sociedade contemporânea, e ela se instala na educação por meio de uma ânsia generalizada de um controle de resultados, que vai ao encontro com essa questão dos futuros, né, que a gente mencionou agora. Nessa perspectiva, a gente pode pensar que os principais danos que a suspensão das aulas trariam seria justamente a queda na produtividade educacional, num contexto geral, mundial, né, como a gente falou, todas as escolas no mundo inteiro tiveram essa carência, né, educacional nesse momento. E a gente, com essa contenção de danos futuros, essa questão da performatividade, a gente passa a ver sobre a ótica Foucaultiana nesse artigo, que o Foucault diz que a gente precisa considerar que a educação, na verdade, né, atualmente a gente precisa considerar que a educação remota, ela tem fortalecido mecanismos disciplinares. E, por exemplo, nesse momento, a ênfase é dada aos conteúdos, né, a escola conteudista, e o retorno das atividades presenciais forçadas, eles também reforçam essa disciplina escolar, porque o retorno ele prevê que os alunos não tenham contato com os outros, eles fiquem nos seus locais fixos, existe um controle de temperatura e esterilização do ambiente, criando uma rotina de organização, e é importante a gente observar que o modo como a sociedade tem lidado com o vírus tem traços fortemente disciplinantes. E Foucault, ele vem apresentar três modelos de como lidar com tipos de doenças diferentes. O primeiro é o modelo da lepra, que ele exclui totalmente o doente da sociedade e ele está relacionado ao poder soberano. O segundo é o da peste, que enclausura o sujeito nas suas residências, relacionado ao poder disciplinar. E o terceiro é o da varíola, que por conta de ter uma vacina, ele permite a livre circulação das pessoas e está associado com um mecanismo de segurança biopolítico. E assim, a peste, nós também estamos enclausurados, nós também não temos a livre circulação. Então, as autoras associam o nosso momento agora atual com esse momento da peste e como a gente lida com essa crise sanitária, como lidavam com a peste na época. E Foucault ele diz que os mecanismos disciplinares eles estariam perdendo a força, né, na nossa sociedade há um tempo. E com o enfraquecimento das disciplinas, a gente pode perceber, né, isso através da organização das atividades, dos processos educacionais, que não tem essa mesma ênfase, né, do mecanismo disciplinatório. E aí, agora com a pandemia, a gente volta a uma disciplina muito restritiva, principalmente no que diz respeito à circulação das pessoas, o que regula também a atividade econômica do país e do mundo, né? E gera uma ansiedade. E isso causa incômodo numa sociedade que as autoras dizem que a nossa sociedade atual, ela já se acostumou a ter a mobilidade pessoal, né, como um valor e assumir liberdade, a assumir liberdade com a possibilidade de agir de acordo com os nossos interesses, com as nossas possibilidades, e a quebra disso é muito drástica, é muito agressiva. Então, é possível, assim, a gente compreender a forte resistência da sociedade no segmento do isolamento, com o estranhamento ao atrito do que é considerado normal, né, ao novo normal que a gente tem que se adequar agora nesse momento. E a vacina, assim como no caso da varíola, permitiria passar do modelo da peste para o modelo da varíola, onde a gente realmente conseguiria ter a vida normal de novo, novamente. E há artigos que dizem que saúdam o isolamento como uma forma de desvincular a educação dessa escola dos modelos tradicionais, trazendo uma inovação, incentivando a autonomia dos alunos de uma certa forma. Pode passar. Aqui a gente traz alguns pontos principais não só desse artigo, mas de todos os artigos que estão estudando essa questão, né, da pandemia, que são os pontos dos educadores, os pais, os alunos
e trazendo os pontos positivos e negativos, porque, como tudo, nós também temos pontos positivos nesse novo modelo, nessa pandemia em si. Agora a Ana vai dar continuidade na apresentação. Pode passar. Como que os educadores estão, né? Claro, todos estão exaustos, não só os educadores, né? Alguns estão muito vulneráveis por não ter estrutura, não ter computador, a escola não fornecer. Muitos estão passando da carga horária, né? Porque tem escola que está pedindo para o professor ficar online no WhatsApp quando o aluno tiver dúvida ele ir procurar o professor. Isso faz muito exaustão, né, para o professor. Dificuldade em lidar com ferramentas digitais porque não aprendem, né? Eles não aprenderam isso hoje, atualmente, na nossa universidade, né? Na Unesp, no nosso curso, ainda não tem curso que uma matéria especializada nisso que nos ensine qual plataforma usar, qual seria melhor, como usar. E também procurando inovar em atividades para que a criança sinta vontade em aprender. Então, se da sala de aula tinha aquela interação com os amiguinhos, com o professor, era algo mais legal. Agora a gente tem que adequar essa atividade, né? Pode passar. Os pais tendo que fazer a organização da carga horária da criança. Então, hora do lanchinho, hora de brincar, hora de estudar, que antes não era responsabilidade dele, né? Exaustão por ganhar mais uma responsabilidade que antes, em partes, não era deles. Então, às vezes, as crianças chegavam, brincavam, faziam lição de casa com os pais, mas agora isso mudou. O pai tá ganhando, os pais, né, na verdade, estão ganhando responsabilidade de professor, que eles não aprenderam, né, não tiveram essa formação. E menos paciência com as crianças, porque tem que cuidar da casa, tem que cuidar do filho, cuidar da lição do filho, do trabalho, então gera aquela ansiedade, falta de paciência com a criança, fazendo procurar caminhos alternativos, de dar atenção para o menor. Então, muitas vezes, o que já ocorre hoje, né, e até antes da pandemia, oferecendo aparelhos eletrônicos. Então, eu não posso te dar atenção agora, porque eu estou trabalhando, mas toma um celular, né? Pode passar o slide, por favor. Os alunos cansados, isolados, muito vulneráveis na saúde mental, vulneráveis na violência, na educação precária, porque muitos não têm acesso, ou quando têm acesso, não é material de alta qualidade, falta de afeto, impacientes por ficar ali aproximadamente umas 4 horas em frente ao computador e tendo que prestar atenção. E a gente sabe que não está sendo tão interativo como é no presencial, né? Dificuldade de adaptação e acessibilidade. Tem criança que precisa. Como que está sendo isso? É uma dificuldade que eles estão tendo com isso, né? As crianças não estão recebendo a atenção que merecem, né? Nós, professores, se todos forem aqui professores ou serão professores, né? Não podemos chegar nesse momento simplesmente no meio virtual em sala de aula, sentar e achar que está tudo bem. Não, tem uma saúde mental envolvida. As crianças também estão perdendo pais, familiares, e a gente também tem que se atentar a isso. É responsabilidade do professor, sim. Pode passar. Aqui a gente traz alguns pontos positivos, né? Claro que precisa de uma boa gestão e de verba para não virar algo excludente, né? Então, novas maneiras de educar, vai gerar novas maneiras de educar, um novo sistema e estrutura, um novo currículo, tanto nas universidades como na escola, caminhos de acessibilidade digital, olhar para quais conteúdos que as crianças estão acessando. Então, se antes o pai, a mãe, né, seja quem for, estava só dando o aparelho para a criança jogar qualquer coisa, agora não. Ela sabe quais jogos fazem bem, porque o professor está indicando também. Então, ter esse olhar mais cuidadoso para o que meu filho está acessando, para que meu filho está acessando, o meu aluno está acessando, né? Desculpa. E a autonomia dos menores. Pontos negativos também, a relação entre pais e filhos, né? Aquilo que eu falei. Eu vou substituir a atenção do pai, da mãe, seja também de quem for, por um aparelho eletrônico. Como que está a saúde mental da criança com isso? Como que vai ficar
o tempo que a criança vai gastar nesses aparelhos eletrônicos. Isso pode gerar um vício. As relações presenciais, será que ela vai deixar de ir em uma festinha da família, dos amiguinhos, se encontrar para ficar jogando? Tem que tomar cuidado com isso, né? E, claro, as desigualdades. Pode passar, por favor. O que esperamos? O que esperamos é algo incerto, né? Mas eu digo, o que a gente pode fazer agora? As empresas, a gente vê muita empresa doando alimento. É necessário? Com certeza é necessário. Mas tem algumas empresas que recebem bastante, né? Podem disponibilizar computadores, celulares para aquelas crianças vulneráveis, para professores. Escola particular. A gente vê muitos pais não querem mais o celular porque trocou. Vou passar para uma criança de 3 anos. Ela vai usar? Vai usar. Claro que vai ser útil para ela. Só que também vai ser bem útil para uma criança de 7, 8 anos que está em questão vulnerável, né, que poderia usar esse aparelho de uma forma melhor, aprendendo. As universidades, a gente tem tantos pedagogos, tantos psicólogos ansiosos de pôr em prática o seu trabalho, e a gente tem que entender que isso é um momento particular, né? Então, por que não juntar as universidades com o meio externo? Para favorecer para os dois lados, né? E o exemplo da VPN Unesp. Eu faço parte da comissão do site da Unesp, né, na parte do PET, e se eu estou conectada com esse VPN Unesp, eu não preciso estar conectada com rede Wi-Fi. Então, se tiver isso aqui para os alunos vulneráveis, para os professores, é de grande valia, né? Vai ter muito benefício, porque eles vão ter acesso a material de qualidade, sem interferência, né? Pode passar, por favor. Aqui estão nossas referências. E, claro, nosso muito obrigada. Bom, pessoal, essa foi a apresentação do nosso grupo, grupo 1. Ressalto, né, qualquer dúvida, perguntas, deixe no chat, tá? Que a gente vai responder. Bom, dando continuidade às nossas apresentações, né? Agora eu vou tenho o prazer de chamar o grupo 2, certo? Que também são os alunos de graduação de pedagogia da Unesp Araraquara e petianos no nosso grupo, ok? Então sejam bem-vindos, Fernanda, Emily, Gabriel e Gabriele. Ótima apresentação, pessoal. Oi, pessoal, bom dia. Gabi, você vai apresentar pra gente, né? Tá aparecendo? Sim, amiga. Então vamos lá. Bom dia, gente. Espero que estejam todos bem. Queria agradecer às meninas do primeiro grupo pela apresentação maravilhosa. Vocês estão de parabéns, meninas. A gente é o grupo 2 e o tema da nossa pesquisa é o rendimento escolar e as práticas pedagógicas bem-sucedidas em AD. O grupo conta com os integrantes a Fernanda, o Gabriel, eu, Gabriele, e a Emily, sobre a asa da tutora Lucy Regina Musetti. Então, para resumir para vocês um pouco do que vai ser o nosso trabalho, a gente vai trazer um pouco da contextualização da história do EAD, principalmente no Brasil, as diferenças entre o aprendizado online e o ensino remoto de emergência, e a problematização do ensino remoto em diferentes classes sociais. Para fazer esses primeiros slides, eu utilizei por base o livro Educação à Distância, Reflexões Críticas e Práticas. Um livro bem grande, bem interessante sobre o tema. Então, trazendo um pouco da introdução da EAD no Brasil,
Tudo começa lá em 1996, com as mudanças que o cenário educacional brasileiro estava passando, principalmente pela promulgação da LDB de 96. Então, a fim de tentar conciliar as lutas nacionais e agradar os partidos políticos, fica exigido, então, um novo modelo de educação, que seja flexível, que seja mais adequado, que evite desperdícios tanto de recursos humanos como de recursos materiais. Então, é proposta a democratização do acesso à educação, como um meio de promoção da cidadania e do desenvolvimento, principalmente dos países mais pobres. Então, fica recomendada a adoção de práticas mais flexíveis, que sejam mais acessíveis. Então, entra o uso das tecnologias da informação e comunicação, que são conhecidas também como as TICs. Então, a presença dessas tecnologias, ela força uma reorganização no modelo de ensino, né? Então, para isso é configurada a nova modalidade de educação chamada educação à distância, que é a proposta de um novo método de ensino que se adapte às necessidades dos estudantes. Então, de contexto histórico, a gente tem aí, né, que a modalidade à distância teve origem no século XIX. E durante todo esse tempo, ela recebeu diferentes meios de transmissão ali, de transporte, né? Então, inicialmente, a gente tinha os cursos por correspondência, por transmissão de rádio, de televisão, pelo telefone, pela informática, até chegar nos meios atuais, que é da telemática e da multimídia. Aqui, então, eu trago uma frase do autor, né? No modo próprio de perfazer-se humano, não há presença que não comporte a distância, e não há distância que não comporte a presença. Quando a gente fala da educação à distância, a gente tende a focar muito na palavra que caracteriza a educação, né? Que seria a distância. Só que a distância, por si só, ela não tem o poder de tornar uma educação ruim. Assim como a presença também não tem o poder de tornar uma educação boa. Então, em vez de a gente pensar na distância, a gente tinha que pensar na educação. O que é uma educação boa? Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode retomar um pouco o ideal da paideia, né? Lá da Grécia Antiga. E é um ideal de educação, né, que se preocupava na formação integral do homem. Ou seja, esse homem que recebesse essa educação, ele teria informação de todos os âmbitos, a formação de todos os âmbitos. Ele receberia da matemática, da física, da artes, da música, ele sairia dessa formação como um homem completo. Porém, essa educação ela era exclusiva apenas para duas classes das três que formavam a Grécia Antiga. A gente tinha, então, a classe dos trabalhadores, a classe dos guardiões guerreiros e a classe dos guardiões governantes. Como os guardiões guerreiros e os guardiões governantes assumiam posições mais altas, né, na democracia grega ali, eles recebiam mais investimento para a educação, então eles conseguiam receber a paideia. Já os trabalhadores, eles recebiam menos investimento para a educação. E como eles, teoricamente, o trabalho deles era limitado ali, era uma coisa, né, mais do ofício, eles recebiam uma educação técnica, que não se compara, né, à paideia, que era informação suficiente que eles precisavam para conseguir completar ali a profissão e o ofício deles. Então, a gente pode ver que a paideia acabava se tornando um meio de manter as classes superiores no poder, enquanto as outras educações era só uma manutenção ali, um ensino técnico. E isso a gente pode ver um reflexo muito grande no Brasil, né, com a pedagogia tecnicista, com a Escola Novas, que eram projetos realmente para manter a hegemonia das classes dominantes. Então, a gente pode perceber
que a política e a educação, elas sempre andaram de mãos dadas. Era essencial você manter o povo o povão, né, a maioria ali com a educação básica, e você ensina a pensar, o pensamento crítico você ensina apenas para as classes superiores. Então, se a gente for parar para pensar, EAD online é apenas um jeito novo de transmitir uma velha educação, né? Porque assim como a tecnologia, e a tecnologia também, ela não tem como tornar a educação melhor ou pior. A base sempre vai ser a educação, certo? Bom, então aqui eu trago para vocês um exemplo de AD nacional, que eu acredito que muitos devam conhecer, quer dizer, não sei, vocês são mais novos, né? Mas alguns devam conhecer. Então, no governo do Fernando Henrique Cardoso, que foi de 95 a 2002, ele tem, na questão das políticas públicas do governo dele, ele prioriza os programas de formação continuada de professores à distância, certo? Então, são políticas que contribuíam para a manutenção e para o treinamento das competências dos professores a um curto prazo, visando o tecnicismo, certo? Então, no ano da criação do programa, em 95, a TV Escola, ela se vincula ao PET, né? O Programa de Apoio Tecnológico, que também era conhecido como KIT Tecnológico, e esse programa ficou responsável de fornecer às escolas de ensino fundamental, né, que tivessem pelo menos 250 alunos inicialmente, um kit composto por televisão, videocassete, antena parabólica e fita de VHS para transmitir nas escolas. Então, com essa estrutura, as escolas recebiam todo o acesso aos vídeos da TV Escola, com o intuito de valorizar os professores, da valorização da profissão ali dos professores, e também melhorar a qualidade de ensino, servindo de apoio para a sala de aula, né, para os alunos, tanto com o material da televisão, né, das fitas, como também com o apoio de um material impresso que pudesse fazer essa mediação. Porém, né, o programa ele é cheio de contradições. Então, primeiro a gente tem a contradição da estratégia de implementação do programa. Então, eles criam, né, o programa ele foi criado, visualizado e criado pelo MEC, então eles criam esse programa e eles fazem toda a parte por trás, assim, só que na hora de implementar o programa, a ação deles foi simplesmente pegar o material, né, dar na mão das escolas, e as escolas que se virassem, tanto para fazer a manutenção, quanto para fazer a execução do programa. Então, as escolas também não tinham, tanto a escola quanto os municípios, eles não tinham tanta noção. Então, surgiu aí um problema da implementação do programa. O segundo problema que a gente encontra é a institucionalização do programa e a articulação dos diversos agentes envolvidos. Então, a dificuldade de institucionalização se dá principalmente pela falta de adesão dos professores ao programa, porque como por ter sido uma iniciativa política, principalmente, muitos professores não aderiram ao programa. Então, o que tornou o programa oficial, né, mas não institucional. E aí, sem falar, né, que o professor ele já possui, né, até hoje em dia, 1001 funções, 1001 coisas para fazer. Então, imagina esse professor cheio de alunos, cheio de coisa, ainda se tornar responsável pela própria formação continuada. Não tinha como, né? E além do que, o programa ele não foi criado pensando nos professores, ele foi criado e idealizado pelo MEC, então não houve participação dos professores que eram um público-alvo do programa. Então, é errado ali desde o começo. Então, a gente tem a concepção de formação de professores, a destinação da formação e ao uso da TV Escola pelos professores. Então, o maior problema é que o programa era basicamente um treinamento, né, uma atividade técnica, e a escola ela apenas cedia aquele espaço para essa formação. E outro grande problema era que a maioria dos professores que recebiam um acesso à TV Escola
eles não tinham carga suficiente para conseguir tirar o melhor proveito do programa. Porque desde a formação dos professores, a gente tem uma formação que é extremamente conteudista, né? Que a gente foca muito na reprodução. Então, as faculdades, elas não ensinam os professores uma visão crítica, a serem autônomos. Não estou falando em todos os casos, mas em grandes casos, né? Não ensina os professores a serem autônomos, a serem autodidatas. Eles não tinham como fazer uma leitura crítica do programa. Então, isso era essencial para que a TV Escola realmente desse certo. E os professores que conseguiam fazer a leitura, receber o entendimento total do programa, eles não... perdão, gente, me perdi. O entendimento total do programa, eles não precisavam do programa, porque eles já tinham essa base, eles já tinham esse treinamento que era o intuito do programa. Então, acabou ficando uma coisa ali sem função, sabe? Então, aí a gente tem o quarto e o maior problema de todos, a eficácia, a eficiência e a efetividade social. A eficácia, o alcance foi baixo, poucos alunos e professores tiveram acesso ali a efetividade ali do programa. A TV Escola acaba se tornando um recurso didático para o auxílio na sala de aula, e o programa ele não atende nem a proposta básica, que seria a formação continuada de professores. Então, aí, com o passar do tempo, a TV Escola foi mudando, com o passar dos anos e o desenvolvimento da tecnologia. A TV Escola, ela vai se aprimorando, vai se adaptando, ela passa para canal de televisão, ela tem site que disponibiliza, né, todas as aulas, então se torna um programa extremamente acessível para as pessoas. Porém, né, tendo em vista a proposta de um dia, que foi uma proposta grandiosa, a certeza do programa acaba se tornando só mais uma possibilidade e, no fim das contas, é mais um auxílio à sala de aula do que realmente a formação continuada dos professores, né? Então, a política e a educação, elas andam de mão dadas, mas quando a gente prioriza muito a política e a gente esquece da educação, é onde a gente tem um grande problema, certo? Bom, então eu vou passar a palavra para o meu querido amigo Gabriel. Obrigada. Bom dia. Obrigado, Gabi. Bom dia a todos. Vocês estão me escutando? Estão me vendo bem? Maravilha. Então, dando continuidade na nossa pesquisa, nós escolhemos um artigo chamado de Diferenças entre o aprendizado online e o ensino remoto de emergência. É importante que a gente destaque um recorte geográfico em relação a onde esse artigo foi produzido. Então, ele foi produzido nos Estados Unidos, né? Nós temos 5 pesquisadores que elaboraram esse artigo de diversas universidades, Universidade de Georgia, de Massachusetts e da Virgínia. Então, esse recorte geográfico é importante porque quando nós estamos falando de um ensino online, nós temos que levar em conta, né, questões culturais, questões econômicas. Então, tudo isso acaba entrando no pacote quando nós estamos falando sobre educação, principalmente. Então, o artigo ele vai ser uma defesa do que os autores colocam como ensino online planejado, e diferenciando do que seria o ensino remoto emergencial, que é o que nós estamos enfrentando hoje. Então, sobre esse ensino online planejado, os autores colocam que ele é uma alternativa, né, em relação à flexibilização do ensino e aprendizado, que pode ocorrer a qualquer hora, em qualquer lugar, e a rapidez, né, desse ensino offline que nós temos presencialmente para um ensino online, ele é muito rápido, o que vai demandar, na verdade, de um planejamento e de toda uma estrutura. E ele coloca também que existe uma grande dificuldade dos professores de se organizarem desse ensino offline para o ensino online, justamente porque, né, o ensino online planejado ele requer
planejamento, estrutura, diferentes tipos de modelos, né, de ferramentas, de tecnologia para que ele seja acessível. Pode passar, por favor? Então, ainda falando sobre esse ensino online, né, ele até coloca, né, ensino online de alta qualidade. Estudado há décadas, né, tendo pesquisas, teorias, modelos, padrões e critérios de avaliação que caracterizam a educação online de alta qualidade. Tal educação só pode ser estabelecida com planejamento, design cuidadoso, modelos sistemáticos e assim por diante, né? É importante a gente destacar também que esses modelos de ensino online que nós temos no Brasil, eles são justamente importados de outros lugares, né? Então, nós temos acesso a modelos que foram construídos, foram desenvolvidos em países que têm uma economia, que têm uma cultura muito diferenciada da nossa, né? Então, ele coloca ainda sobre o ensino presencial, esse ensino offline que nós estávamos habituados a ter antes da pandemia, que ele exige uma infraestrutura, né, muito específica, muito grande, né, para que ele aconteça, né? Então, recursos como biblioteca, moradia, orientação de carreira, serviços de saúde e assim por diante. Então, quando nós somos estudantes da Unesp, né, para que a gente esteja na Unesp, é necessário diversos recursos, né, tanto de moradia, o tal do restaurante universitário que nós não temos, né, mas é extremamente necessário que, né, que exista, né, educação, saúde, comida de qualidade para que a gente possa de fato, ter acesso a um aprendizado pleno. Ele coloca isso em relação a, por exemplo, o ensino online, ele não precisa de uma infraestrutura planejada, né? Ele precisa de recurso tecnológico. Então, justamente, ele coloca isso na balança, né? Falando que o ensino online ele é mais barato. Mas uma crítica que eu faço, né, é que eu acredito que é necessário investir, né, em educação presencial, né, investir em infraestrutura, para que todos nós tenhamos acesso. Pode passar, por favor. Então, sobre o sistema de educação online, né? Para que ele seja eficaz, exige um investimento de apoio ao aluno, que leva tempo para ser aplicado e construído. Planejamento, preparação e desenvolvimento de um curso online costuma ocorrer entre 6 e 9 meses. Então, por exemplo, uma disciplina, né, um curso bem específico, ele tem toda uma demanda de planejamento para que ele ocorra. O que acontece no ensino remoto emergencial é que ele simplesmente serviu para uma demanda específica. Então, de um dia para o outro, nós tivemos que criar, né, nos adaptar. Mas é justamente isso que ele fala, que por isso que nós não podemos fazer uma comparação de um ensino que ele é planejado, que ele é construído de 6 a 9 meses, né, e de um ensino remoto emergencial que simplesmente surgiu para tapar um buraco, para tapar uma demanda. Tá? Pode passar, por favor. Então ele coloca também em relação a uma informação nova, né, tudo isso que eu já falei já foi comentado pelas minhas colegas, ele coloca esse ensino emergencial remoto no Afeganistão. Então o Afeganistão, né, é uma área, né, de diversos conflitos, né, de guerra, conflitos sociais, né, a gente tem uma questão também que as mulheres têm uma dificuldade muito grande para ter acesso à educação. Então ele coloca que esse ensino remoto emergencial ele também pode ser aplicado em países que têm esses tipos de demanda. Então o ensino remoto emergencial é justamente isso, né? Uma emergência que surge para cobrir, né, para sanar as dificuldades que cada país, que cada território está enfrentando. Sobre o ensino remoto, né, uma abordagem rápida necessária para o ensino remoto emergencial é que ele pode diminuir a qualidade dos cursos ministrados, pois, como já foi dito pelo autor, o desenvolvimento de um curso completo pode levar meses, né? Pode passar. Então, para concluir, ele fala que avaliar, né, você colocar na mesma balança o ensino remoto emergencial e o ensino planejado, né, principalmente quando a gente está falando da avaliação final das universidades, né, rendimento de professor, rendimento de aluno, é necessário levar em consideração todos esses pontos, que é um ensino remoto emergencial, que ele não surge para uma alta qualidade quando a gente fala de aprendizado, ele surge para, né, tapar uma demanda, para conseguir tapar um buraco, na verdade, que surgiu nesse momento de crise que nós estamos enfrentando. E agora eu passo a palavra para a nossa colega, amiga Fernanda.
Oi, gente, bom dia. Vocês estão me escutando bem? Acho que vocês vão escutar um pouco do eco, mas eu acho que dá para escutar. Bom, como complementação, né, da fala da Gabi e do Gabriel, o grupo também trouxe uma entrevista, na qual as implicações da pandemia para a educação, segundo o Dermival Saviani, do Portal Vermelho. Um dos principais objetivos que ele traz, né, nessa entrevista é pensar a educação no momento pandêmico, né, atual, nesse contexto que estamos vivendo. A princípio, ele fala que, tipo assim, nesse momento histórico, a gente tem que pensar na saúde de todos. E como forma como forma de educar essas crianças nesse momento, ele pensa num período, numa ideia de ofertar acesso à internet a todos. Porém, isso é difícil diante de todas essas políticas e todo esse governo que estamos vivendo. Mas que ele traz uma ideia muito interessante, onde de vez se pensar uma educação que tapa buraco e que nessa educação não planejada, ele traz uma ideia muito interessante em trazer a leitura e a escrita para as crianças. Então, eu vou oferecer aos alunos a leitura, livros, vou dar atividades referentes a produções de textos, para que assim, quando os alunos pudessem voltar novamente aos estudos, eles retornariam de onde pararam, porém, mais preparados e qualificados por meio da leitura e da escrita. Então, não é uma educação simplesmente por tapa-buraco, ou uma educação assim que eu tenho que dar de qualquer jeito por conta da pandemia. Não, a gente vai preparar os alunos, vamos pensar na saúde de todos, vamos fazer um isolamento e vamos agir de forma mais certa e coerente possível. Pode passar. Eu trouxe também um pouco da definição sobre o ensino remoto, como forma de complementar, né, dentro dessa entrevista, onde o ensino remoto é posto como um substituto do ensino presencial, excepcionalmente nesse período da pandemia, em que a educação presencial se encontra interditada. E ao lado, eu trouxe uma imagem que reflete muito, né, como todos já disseram, o contexto atual, onde tem uma criança, com certeza, que está presente em uma classe social de classe média alta, em que tem acesso, onde os pais trabalham, com certeza, ele está numa escola particular, tem acesso ao tablet, ele está num ambiente agradável, ele está na casa dele, no quarto dele, ele está tendo tempo para estudar. E ao lado, uma criança que você pode ver, está numa cozinha, só tem um papel e uma caneta, com certeza os pais estão trabalhando, os pais chegam cansados, não tem essa formação justamente para ensinar o aluno. Você vê que essa criança não tem o mesmo acesso, a mesma oportunidade que o menino ao lado. Pode passar. O mais interessante dessa entrevista de Saviani é que ele traz os principais objetivos do ensino remoto para que ele ocorra de forma de qualidade, né? De forma do jeito que deveria acontecer, mas que não acontece, que é o acesso de todos os alunos ao ambiente virtual, propiciado pela aparelhagem representada por computadores, celulares e similares, ou seja, não é todo mundo que tem esse acesso à tecnologia. Considerando que os alunos e os professores devem estar confinados às respectivas residências, essas deverão estar todas equipadas com acesso à internet. Também não é o que ocorre. É preciso que todos os estudantes preencham os requisitos mínimos para acompanharem com proveito o ensino remoto, ou seja, é preciso que todos estejam não apenas alfabetizados no sentido estrito, mas também no sentido funcional. Mais do que isso, não sejam analfabetos digitais. E com certeza a gente vê até mesmo na universidade professores ou estudantes que não conseguem mexer com essa tecnologia. É algo difícil, é algo inovador. Imagina essas crianças, como elas, né, devem estar se sentindo nesse período. Pode passar. Aqui eu passo a palavra para minha amiga Emily. Oi, gente, bom dia. Eu vou estar falando, então, sobre esse artigo, é um artigo em inglês, e a tradução do tema é Negação da Política e Negação como uma Política, Pandemia e Democracia. Esse artigo foi escrito pelo André de Macedo Duarte e pela Maria Rita de Assis César, que eles são da Universidade Federal do Paraná. Bom, a gente escolheu esse artigo também porque achamos que é um artigo muito atual e ele traz informações muito pertinentes, principalmente sobre como que o nosso governo está lidando com esse momento pandêmico que a gente está vivendo.
Pode passar, Gabi. Bom, o artigo ele destaca uma trajetória sobre a política brasileira e a gente sabe que foi marcada por altos e baixos, principalmente com muita corrupção. E quando tivemos a eleição de 2018, houve um movimento muito forte na política do Brasil e eles destacam um fenômeno que chama bolsonarismo, que é um movimento de extrema-direita autoritário, e ele também destaca que esse fenômeno ele foi marcado por um sistema... desculpa, gente. Por uma construção de um político antissistema, que é aquele político que estou cansado com a política atual, então ele vai totalmente contra, ele não acredita e ele traz afirmações que são muito extremistas. Pode passar, Gabi. Aqui o artigo traz algumas falas sobre o nosso presidente atual, o Jair Bolsonaro, e antes de se eleger. Então eu vou ler aqui. Em 2018 ele fala: para cometer erros até na sua casa, todo mundo comete. Quem nunca deu um tapa na bunda do filho e depois se arrependeu? Acontece. Em 2017, ele fala: os presos não deveriam ter direitos, já não são cidadãos. O propósito da prisão não é ressocializar, mas remover o criminoso da sociedade. Em 2017, ele também fala: não somos um país cristão, não existe essa história de Estado secular, não. O Estado é cristão. Faremos o Brasil para as maiorias. Minorias têm que se curvar-se às maiorias. Minorias se encaixam ou simplesmente desaparecem. Pode passar. Então, a gente vê que as falas dele, mesmo antes de se eleger, eram marcadas de ignorância, né? E a gente também percebe que sempre houve esse despreparo quando ele falava em público. E quando ele vem para se eleger, muitos ignoraram essas falas dele. E houve também um fortalecimento muito forte das fake news na época da eleição, em 2018, e muitos se voltaram contra outros políticos de uma maneira muito agressiva por conta dessa influência também. E quando o nosso maior dilema era, se ele já estava falando isso antes da pandemia, antes de se eleger, imagina quando ele se elegesse, né? Então, o artigo ele também traz algumas frases sobre o que o Bolsonaro falou durante a pandemia. Pode passar, Gabi. No dia 12/4/2020, ele fala: parece que o vírus está começando a desaparecer. Dia 5/9/2020, ele fala: é uma neurose, 70% da população vai pegar o vírus. Em 8/6/2020, ele fala: efeitos colaterais na economia são mais graves que o próprio vírus. E ele também falou: e daí? Sinto muito. O que você quer que eu faça? Disse o presidente em abril do ano passado, quando o número de mortes estava próximo de 5.000. Então, a gente percebe que houve um despreparo muito grande do nosso presidente durante esse momento muito difícil que a gente está passando. E uma coisa que o artigo traz é que uma pessoa que está num cargo tão alto como o dele é uma pessoa influente, que foi uma pessoa que o público e a população brasileira confiou em colocar no poder. Então é muito complicado quando a gente tem uma pessoa nesse nível de influência e que traz frases como essas, ignorando frases de pessoas que estudaram sobre o vírus, por exemplo. Pode passar, Gui. Então, a gente pode afirmar que o modo como a população brasileira está lidando com o Covid tem uma influência, sim, sobre como os nossos líderes estão se comportando. Então, a gente vê, por exemplo, as escolas voltando, a falta de vacinação, a demora, né, para vacinação aqui no nosso país, muitas pessoas não usando máscara nas ruas. Isso tudo tem uma grande influência, até porque o próprio Jair Bolsonaro, ele fez muitos movimentos que geraram aglomerações durante esse período de pandemia. Então, é uma coisa muito grave. E eu trouxe aqui um dado atual, eu peguei ontem na Organização Mundial da Saúde, que hoje o número de casos está passando de 16,9 milhões
confirmados, né? E de mortes a gente já está quase chegando a 473 mil. Então, é muito complicado e é muito chocante isso, né? A gente vê essa quantidade de pessoas e mesmo assim a gente vê um despreparo de uma pessoa que é tão influente na nossa sociedade, né? Pode passar, Gabi. Eu encerro a minha fala e eu passo para o meu amigo Gabriel agora. Eu falei com a Emily aqui nos bastidores, né, para pedir a palavra final para ela. Então isso não estava muito planejado no nosso grupo, mas eu me senti tocado em trazer algumas palavras para vocês, né? Que quando a gente pensa em um número, né, de 472 mil mortes, esse número muitas vezes até é algo muito abstrato, né? Dentro, né? É um número, né? É um número que não tem rosto, não tem nome, né? Não tem história, né? Muitas vezes. Mas quando nós sentimos na pele, né, todo esse processo que foi a Covid, é que a gente tem acesso a um campo dentro de nós que é relacionado com a empatia, que é conseguir se colocar no lugar do outro. Então, nesse feriado, nesse final de semana aí, o meu sogro ele faleceu. Ele faleceu vítima da Covid. Então, ele tinha 50 anos. Ele não era só o meu sogro, né? Ele era meu amigo, ele também era pai, ele também era marido, ele era irmão mais novo, ele tinha amigos, ele tinha uma história e foi uma vida interrompida a troco de nada. Então, o que eu trago aqui agora para vocês é só essa reflexão mesmo de conscientização do que nós estamos passando, né? Eu sei que vocês provavelmente se cuidam, né? E cuidam dos próximos que estão do lado de vocês. Então, é só trazendo essa palavra, né, que a gente possa lutar realmente juntos, né, por condições de saúde, de educação, de vacina, né, de acesso à informação, né, de qualidade, né, e principalmente contra um governo que ele é genocida, né. Então, que a gente consiga trazer essa reflexão, interiorizar essa reflexão, para que a gente não possa sentir na pele o que é perder alguém porque não foi vacinado. Então é só trazer isso e muita força para nós. Tá? Encerro. Bom, pessoal, aqui estão as nossas referências e eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço meu grupo também e passo a palavra para a minha amiga Bárbara. Bom, pessoal, primeiramente, né, deixo aqui os meus desejos de muitos sentimentos ao Gabriel, desejo muita luz e muita força para ele, para toda a família, né, que passa esse momento tão triste, tão trágico, né, da nossa história. E é muito triste a gente olhar esses números, porque realmente, né, esses números é o amor da vida de alguém, né? E para a gente acaba se tornando muitas vezes números, estatísticas, né? E não é assim. Então, meus sentimentos, Gabriel. E, segundamente, parabéns ao grupo. Foi excelente a apresentação, foi incrível. Vocês estão de parabéns. E agora acho que podemos encerrar a gravação